الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós continuamos falando sobre Surah Al-Hujurat, a Surah dos aposentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós citamos uma introdução sobre isso e começamos também com o primeiro versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Aqueles que creem em Allah. Nós falamos que Ya ayyuhalladhina amanu, isso é um chamamento para nós, para os crentes. Então a pessoa que crê em Allah subhanahu wa ta'ala, sempre que ouvir essa palavra, ele tem que estar atento. O que Allah subhanahu wa ta'ala quer de mim? Allah subhanahu wa ta'ala fala: Ya ayyuhalladhina amanu, aqueles que creem em Allah, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Não vos adianteis nos assuntos tentando preceder a Allah e a seu mensageiro. Então nunca tome a frente para falar em algo sobre a religião ou algo que tem para falarem sobre a religião antes de lerem ou saberem o que Allah determinou no Alcorão, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinou na Sunnah. E nós falamos que um dos motivos que os ulama eles falavam sabab al-nuzul, qual foi o motivo da revelação desses versículos? Um dos motivos da revelação desses versículos, que quando Bani Tamim eles vieram até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a maior parte da sura vai ser falada sobre eles, né? E Bani Tamim, como nós falamos, eles eram uma das tribos que veio até Medina e eles vieram para aprender o Islã, e eles vieram com uma maneira de chamarem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falarem que eles eram pessoas de posse e tal. E Allah subhanahu wa ta'ala foi revelando os versículos para ensiná-los e nos ensinar também a maneira que nós deveremos falar quando estamos na presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou na presença do Alcorão Sagrado, ou dos hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque hoje você fala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não está presente, mas os seus hadith estão na nossa frente. Então quando nós falamos, disse o mensageiro de Allah, você tem que dar toda a atenção e não tomar a frente para falar, não, mas é isso ou aquilo. Não, se tem o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se tem o Corão, a gente se cala até ver o que Allah determina, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determina. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Então não vos adianteis nos assuntos tentando preceder a Allah e a seu mensageiro. E falamos que nesse momento, foi quando vieram essas pessoas, Abu Bakr junto com Umar ibn Khattab, eles estavam ali junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr disse ao mensageiro de Allah: eu acho que para liderar essas pessoas, dentre eles tem Al-Qa'qa' ibn Ma'bad, uma das pessoas que ele possa ser o líder deles. Umar, ele disse: não, eu acho que Al-Aqra' ibn Habis, ele é melhor. Abu Bakr disse: você queria me contrariar, por isso que você escolheu o outro. O Umar disse: não, eu não quis te contrariar. Até que disseram que Abu Bakr e Umar, somente nessas palavras na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles disseram: halak al-khayran, as duas pessoas nobres, Abu Bakr e Umar, eles falando isso na frente, na presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí foram revelados esses versículos: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu, não precedam ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não adiantem as suas opiniões na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não levantem as suas vozes na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até que Abu Bakr e Umar, Abu Bakr ele disse: eu juro que jamais falarei na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a não ser uma pessoa que quer falar no seu ouvido. E o Abu Bakr, ele, quando falava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falava em tom baixo, como se estivesse sussurrando no ouvido do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar, quando falava na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam várias vezes perguntava para ele repetir as palavras para ele ouvir, porque ele falava em voz muito baixo, não queria levantar a voz dele na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
E disseram também que o motivo desse versículo foi na Umrat al-Qadha, foi na Sulh al-Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah antes da Umrat al-Qadha. Sulh al-Hudaybiyah, isso quando os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles foram com o profeta Muhammad até Meca, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que eles iriam fazer uma Umrah e que eles iriam conquistar Meca e tal. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu de Medina, indo para a Meca para eles fazerem Umrah, e eles foram com Ihram e foram andando e andando até chegarem antes de Meca. O pessoal de Meca, eles, os Quraishitas, eles impediram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, já falamos sobre essa história, impediram eles de fazerem a Umrah. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou parado ali até que teve um tratado de paz entre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Quraysh. Esse tratado de paz, ele foi escrito, e dentre as condições do tratado de paz, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os seus companheiros, não fizessem Umrah nesse ano, que eles voltassem para Medina e que a Umrah seja adiada para o ano que vem. E eles estavam com o Ihram. E a pessoa, se ele for fazer uma Umrah e ele colocar o Ihram e fazer a intenção e sair andando para fazer a Umrah, se algo impedir ele e não conseguir fazer a Umrah, o que ele faz? Se ele não conseguiu fazer a Umrah, o que ele faz? Ele degola um carneiro e tira o Ihram, está tudo certo. Agora, o pessoal que vai fazer a Umrah, a gente vai ensinar umas palavras que ele não precisa degolar um carneiro se alguém impedir ele de fazer a Umrah, né? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou dizendo, quando a pessoa fala Labbaik Allahumma Umrah wa mahilli haythu habastani, essas palavras, eu desejo fazer uma Umrah, e mahilli, o meu ihlal, eu me torno livre, não prosseguindo fazer a Umrah, haythu habastani, no lugar que o Senhor me impede de fazer, de continuar fazendo Umrah. Se você falar essas palavras, então, se você for impedida, então você retorna sem precisar degolar um carneiro. Agora, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com o profeta Muhammad, eles não tinham falado isso, então precisariam o quê? Deles degolarem um carneiro. Então ali eles, o que fizeram? No tratado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez com o Quraysh, para eles voltarem e não fazerem a Umrah, e que a Umrah seja feita no ano que vem. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já estavam com saudades de chegar em Meca, fazer uma Umrah. E ali eles acharam que isso é uma questão que não se conformavam. Como é que a gente vai voltar? Chegamos aqui, a gente voltar sem Umrah? E eles ficaram esperando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já tomou a decisão. Só que não ordenou eles a fazerem nada, mas eles sabiam o que deveriam fazer. Era ir lá, degolar o carneiro e tirar o ihram e voltar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta, sem falar nada, ele parou, olhou as pessoas, ele viu que elas estavam indignadas com isso, né? Todos parados, esperando algo que pudesse acontecer, para eles continuarem as suas Umrah. Aí os companheiros ficaram lá, ninguém foi lá degolar o carneiro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele entrou na sua tenda onde ele estava lá, e estava com ele a sua esposa, Salama. Ele falou, Halakan nas, as pessoas estão perdidas. Ela disse, por quê? Qual o motivo? Ele falou, ninguém foi degolar o seu carneiro e tirar o ihram para a gente voltar. Então isso é uma desobediência a Allah e seu mensageiro. Claro, eles não fizeram isso por desobediência, eles fizeram isso querendo saber se tinha ainda uma possibilidade de continuar com a Umrah. Olha, Salama, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma mulher inteligente, ela deu uma ideia para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse para ele, ó mensageiro de Allah, não comente nada com eles, saia, degole o seu carneiro, venha trocar a sua roupa, suba na sua montaria e vá embora, e isso será resolvido, esse problema. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem falar com ninguém, não comentou nada com as pessoas, saiu da sua tenda, foi lá, degolou o seu carneiro, e ele foi, trocou a roupa e colocou as suas coisas em cima do camelo e estava voltando para Medina.
Os Sahaba, quando viram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer isso, o que eles fizeram? Cada um queria fazer igual. Porque os Sahaba, eles queriam, se tem uma sunnah, se tem uma obrigação, se tem algo a fazer que Allah subhanahu wa ta'ala determina, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomenda, eles queriam ser os primeiros a fazerem isso. Nós sabemos a história de uma mesquita lá em Medina chamada Masjid al-Qiblatayn, a mesquita das duas Qibla. Por que foi chamada Masjid al-Qiblatayn? Masjid al-Qiblatayn porque ela tem duas Qibla. Qual o motivo disso? Quando Allah subhanahu wa ta'ala determinou no começo, onde as pessoas, junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se dirigiam nas suas orações para Jerusalém, para esse lado. No começo, as pessoas rezavam não para o lado de Meca, mas sim para o lado de Jerusalém. Em Medina, no ano 2 da Hijra, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou dentro do Alcorão Sagrado, na Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que as pessoas se dirigissem para Meca e não mais para Jerusalém. E o profeta mandou para as tribos que estavam distantes de Medina, do centro da Medina, pessoas para avisarem os muçulmanos naquelas regiões que agora a Qibla não é mais para Jerusalém. A Qibla agora é para Meca. Uma das pessoas que chegou no Bani Salama, onde está Masjid al-Qiblatayn, ele chegou atrasado. Chegou no horário do Asr. No horário do Asr, as pessoas já estavam rezando o Asr. Estavam na segunda rak'ah, dirigidos para onde? Para Jerusalém. E ele, ao chegar no local, ele foi recitar o versículo do Alcorão, onde Allah ordena que as pessoas se dirigissem para Meca. As pessoas não esperaram, elas dentro da oração, não esperaram terminar a oração para cumprir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Não. No meio da oração, eles se dirigiram para Meca. Isso significa que eles rezaram duas orações, duas rak'ah para Jerusalém, e mais duas rak'ah para onde? Para a Meca. E por isso que foi chamado Masjid al-Qiblatayn, porque na mesma oração eles rezaram para duas Qibla. Isso significa o quê? Que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles eram as pessoas mais atentas a ouvirem e colocarem em prática no mesmo momento. Eles não esperam, amanhã a gente faz, deixa eu terminar essa reza, deixa eu ver se eu consigo, se eu pensar, vou consultar. Não. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Ya ayyuhalladhina la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih." Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele termina algo, vocês têm que estar totalmente convictos do que isso é uma ordem de Allah e colocarem sempre em prática. Então, naquele momento que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam degolar o seu carneiro, eles foram lá correndo, um atrás do outro, para ver quem que estaria atendendo a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em primeiro lugar. Então, antes disso, Allah subhanahu wa ta'ala revelou esses versículos: "Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih." Vocês souberam que tem o tratado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que era para fazer isso? Não era para vocês nem pensarem o que devem fazer se a ordem já foi determinada, e que vocês sabiam que é uma ordem através do tratado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha feito com Quraysh. Então foi isso, esse também é um dos motivos que foram revelados esses versículos. Por isso que nós deveremos, quando ouvirmos uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, nós deveremos levar em consideração e colocar em prática no mesmo momento, não esperar, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Fala wa rabbik." Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está falando: "Ya ayyuhalladhina amanu." Aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala. Tem um versículo na Surah An-Nisa que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Fala wa rabbik la yu'minun." E não, por teu Deus, eles não creem, não são verdadeiros crentes. Quem são Allah? Quem são essas pessoas que não são os verdadeiros crentes? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Até que eles estejam que todas as questões que eles fazem na vida deles estejam que sobre a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele determina algo,
Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Não encontrarem qualquer insatisfação dentro de seus corações ao ouvirem algo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida deles. Eles não devem encontrar qualquer insatisfação nos seus íntimos e contra aquilo que foi a decisão de Allah e a decisão do seu mensageiro, e se submetem por completo para Allah e para o seu mensageiro. Esses são os verdadeiros crentes. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: as pessoas que não têm essas características, por Allah eles não são crentes. Subhanallah, e por isso que a gente vê, se Allah subhanahu wa ta'ala ordena a gente: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, temam Allah, nós temos que temer a Allah. Praticam as orações, nós temos que praticar. Se afastem desse pecado, nós temos que nos afastar. Façam isso, nós temos que fazer, sem que a gente tenha algo dentro dos nossos: mas olha, eu estou fazendo, mas não estou convicto. Não está convicta de uma palavra de uma pessoa? Não, da palavra de Allah ou do mensageiro de Allah. Isso significa que você não tem a fé verdadeira. Isso significa que a sua fé ela tem algo que deve ser refeito novamente. A sua crença ela está em jogo. Por isso que nós deveremos ver onde está a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que contraria os nossos egos, mesmo que contraria as nossas satisfações, mesmo que contraria aquilo que nós pensamos e falamos e tal. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Coran, na Surah Al-Ahzab, ele disse também no Coran: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Não cabe a um crente ou uma crente, na hora que Allah e seu mensageiro, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, determinarem algo, أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ, eles terem a escolha. Nós não temos a escolha se Allah determinar algo. Essa escolha não é para nós se for uma ordem do nosso Criador, se for uma ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque se você tomar uma escolha, se você falar: eu vou ver se eu faço ou não faço, isso significa que você tem outros deuses que você adora. Mas eu não adoro estátuas, eu não adoro coisas. Não, eu adoro a Deus. Tá, mas essa questão de você falar que eu vou escolher, você vai escolher entre quem e quem? Entre Deus que te criou e algo que você está... Não, mas não é um outro Deus. Não, Allah subhanahu wa ta'ala também ele cita essas questões. O que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala? أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Por acaso você vê a pessoa que toma o seu ego como um Deus, o seu íntimo como um Deus? Então, às vezes o nosso ego, a gente toma ele como um Deus. Você não precisa adorar uma estátua, não precisa adorar uma rocha, não precisa adorar uma parede, não precisa adorar uma pessoa, não precisa adorar um anjo, não precisa adorar um profeta. Às vezes você adora o seu próprio ego falando: faço ou não faço? Allah subhanahu wa ta'ala citou que isso é o quê? É um Deus que você toma. Então, todo o seu ego, tudo aquilo que você tem dentro de você tem que ser dirigido para quem? Para Allah e para o seu mensageiro. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Allah subhanahu wa ta'ala citou que essas pessoas, elas não têm mente sã, elas são iguais aos animais ou pior ainda. Por quê? Elas não tomam Allah como seu Deus que determina tudo na vida delas. Então nós como muçulmanos, submissos totalmente à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, essa submissão ela tem que abranger toda a nossa vida e até a nossa morte. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Não há ninguém que pode ser sócio com ele nessas determinações. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, as minhas orações, وَنُسُكِي, An-Nusuk, que seria tudo que você possa fazer na sua vida, que faz parte das adorações,
e toda a sua vida, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي, a minha vida, ومماتي, a minha morte, لله رب العالمين, ela é determinada por Allah, nos seus mínimos detalhes, o que eu faço, o que eu não faço. لا شريك له, não há ninguém que é sócio com ele em nenhuma dessas determinações. وبذلك أمرت, e com isso que eu fui ordenado por Allah, وأنا أول المسلمين, eu serei um dos primeiros a ser submissos a Allah totalmente. Nós precisamos aprender a nossa crença, nós precisamos aprender a nossa verdadeira fé de enraizar dentro dos nossos corações, porque hoje a gente vê muitas pessoas na religião. Você fala que você é muçulmano, sim, alhamdulillah, sou muçulmano. Ela coloca em prática muitas coisas e tal, mas na hora H que a gente fala, né, nas questões que determinam, que Allah subhanahu wa ta'ala às vezes ele coloca alguns testes na vida da pessoa, Allah quer saber se realmente a sua fé é verdadeira ou não. Aí nesse teste que a pessoa às vezes cai. Depende das pessoas. Hoje os nossos irmãos em Gaza são colocados em teste, e o teste deles é o maior. O teste deles para eles segurarem a nação islâmica, para permanecer, para Allah subhanahu wa ta'ala determinar que, alhamdulillah, nós temos dentre o mundo islâmico, no mundo, nós temos pessoas que realmente lutam pela causa de Deus, de Allah subhanahu wa ta'ala, lutam contra os injustos, contra o mal que estão lutando, né? Que seria contra o mundo todo hoje, né? Então essas pessoas são colocadas em testes, por isso que eles morrem crianças, está acontecendo o que está acontecendo com eles, porque é um teste de Allah. Às vezes o seu teste, porque a nossa fé é menos do que a fé deles, só que nós também somos testados, depende de cada um do seu teste, e Allah subhanahu wa ta'ala quer que a gente seja, nesses momentos de teste, que a gente seja aprovado, que a nossa fé seja real, que a nossa fé seja aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina na nossa vida. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fala: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah. Temam Allah. Se vocês fizerem isso, temam Allah. Temer a Allah, o que é temer a Allah? Temer a Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala preparou um severo castigo para as pessoas que não atenderem a ordem dele. Temer a Allah, que se você atender às ordens de Allah, você terá um lugar privilegiado no paraíso. Então nós deveremos temer sempre a Allah. Temer a Allah é você estar sempre de acordo com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah sami'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala, ele ouve tudo aquilo que acontece nesse mundo, tudo aquilo que a pessoa jamais poderia imaginar, né? Allah subhanahu wa ta'ala é ouvinte e sábio. Até o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: Inna Allah yasma'u, que Allah subhanahu wa ta'ala ele ouve dabib an-namlati as-sawda, que Allah subhanahu wa ta'ala ele ouve os passos da formiga preta pequena. Dabib an-namlati as-sawda ala as-sakhrati as-samma, em cima de uma rocha que está totalmente ali no cimento, não tem vida a rocha. Ala as-sakhrati as-samma fi al-laylati adh-dhalma, na noite mais escura possível, Allah subhanahu wa ta'ala ele ouve o que? Seus passos, os passos dessa formiga. Allah subhanahu wa ta'ala ouve tudo que nós falamos. Allah subhanahu wa ta'ala conhece o nosso íntimo antes de nós pensarmos o que nós iremos pensar. Imagine das falas, imagine de ouvir as pessoas, o que elas falam. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele ouve tudo o que nós falamos, e ele sabe tudo o que nós determinamos e decidimos. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele finalizou esse versículo dizendo: Inna Allah sami'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala é ouvinte e sábio. Alim, ele é sábio, ele conhece os nossos íntimos, conhece o que nós temos dentro das nossas mentes, dentro dos nossos íntimos, o que nós iremos falar, o que nós não iríamos falar, o que nós queríamos falar e não falamos. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele conhece tudo sobre as suas criaturas nos mínimos detalhes, e jamais nada poderá ser escondido perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele
conhece, e as coisas que as pessoas fazem, ele anota, manda anotar, e no dia do final, tudo aparecerá na sua frente. Até que as pessoas falam: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. O que está acontecendo com esse livro que está na minha frente? Que não há nada pequeno ou grande dentre as ações, a não ser que está presente na minha frente. Muitas coisas que nós fazemos esquecemos, só que Allah subhanahu wa ta'ala não esquece. Muitas coisas que nós fazemos às vezes e não percebemos, mas Allah subhanahu wa ta'ala ele anota ali. E ele traz na sua frente para você ler os detalhes da sua vida, aquilo que você pensou, aquilo que você falou, aquilo que você fez, aquilo que você ia fazer, para mostrar para você o conhecimento que ele tem. E por isso que nós deveremos sempre analisar e saber que quem está ao nosso lado, quem está determinando toda a nossa vida, quem irá nos cobrar por todos os detalhes da nossa vida, é Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que a adoração a Ele, você sempre tem que estar o quê? Pedindo a Ele: Ya Allah, Ufranak, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Por isso que a gente faz bastante istighfar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensina que tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele sentava com seus companheiros, quando ele sentava para falar algo ou tal, eles contavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo: Astaghfirullah wa atubu ilay, Astaghfirullah wa atubu ilay, mais de 70 vezes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falava que ele fazia istighfar tantas vezes, mais de 70 vezes, em momentos diferentes. Então, por isso que nós deveremos sempre pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós sempre somos falhos nessas questões. E Allah subhanahu wa ta'ala ele sabe de todos os detalhes da nossa vida, então nós deveremos tomar cuidado com essas questões e pedir sempre perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah é o perdoador. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos perdoe e faça com que estejamos sempre na senda reta, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e quer de nós, e que sejamos verdadeiros crentes para Allah. Que o verdadeiro crente, não é fácil ser o verdadeiro crente, né? Nós deveremos pedir a Ele que sejamos realmente, porque a pessoa pode deslizar em qualquer momento e deixar o caminho correto que leva ele para a salvação. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.